E olha só, há 201 anos, no dia 8 de julho de 1820, os sergipanos receberam do rei Dom João VI a Carta Régia decretando a emancipação política de Sergipe do estado da Bahia. A independência do território sergipano foi marcada por intensas lutas políticas. Um momento conturbado que impactou o nosso estado. E agora eu vou conversar com Edna, que já está ao vivo, né, para falar com a gente através de videochamada. Edna, muito boa tarde. Como é que estava aí o contexto, o momento prévio à emancipação de Sergipe, hein? Então, para entender um pouco essa história cheia de tramas, cheia de reviravoltas, cheia de lances extremamente emocionantes, a gente precisa considerar que Sergipe, à época, era território anexo da Capitania da Bahia. A Capitania da Bahia era uma capitania muito poderosa. Ela não só abrigava, né, há um tempo atrás, ela foi o centro, né, o coração do Império Português na América. Essa posição ela já não tinha mais, ela já tinha sido substituída pelo Rio de Janeiro. Né? Dom João VI, quando veio para o Brasil, foi para o Rio de Janeiro, né, se hospedou lá, passou a residir no Rio de Janeiro. Mas a Bahia continuou com um prestígio político e econômico muito forte. E existe uma suspeita de que houve uma compensação, justamente pela Bahia ter perdido essa função, né, essa postura tão importante no Império Português, teria então se concedido que ela pudesse explorar esse território, que é a Capitania de Sergipe, que era a Capitania de Sergipe, para seu benefício, né? Sim. Tirando inclusive impostos, a produção agrícola, né? Incluindo aí a questão da cana-de-açúcar e de gêneros para abastecimento, homens para o serviço militar, né? Para compor as tropas daquele período. Então, Sergipe realmente desempenhava esse papel em relação à capitania mais poderosa, que era a Capitania da Bahia. E é também através de Dom João VI que essa situação é modificada, né? Existe um indicativo muito importante, né, de que para agraciar os súditos que haviam sido leais à causa monárquica, né, quando teve uma revolta, uma revolução em Pernambuco, então as tropas baianas passaram aqui por Sergipe, e quando passaram por Sergipe, as tropas foram engrossadas por homens, né, por militares, que foram ajudar a sufocar esse movimento, né, que contestava o governo do Dom João VI e tentava instalar uma república, lembrando que a gente era, na verdade, naquela época, uma monarquia, né? O Dom João VI era rei, era monarca. Então, para poder agraciar, né, os súditos que haviam participado dessa ação militar importante, teria se concedido a autonomia de Sergipe em relação à Bahia. E não foi um processo tão simples quanto parece, né? A gente falando assim, foi um processo meio conturbado, né, professora? Muito tumultuado, né? Porque eu vejo, na verdade, que as questões ali, elas, na pesquisa que foi feita para meu doutoramento, era mais do que isso, né? O Dom João estava querendo reorganizar as estruturas de poder local, né, nas capitanias, nesse vasto império que era, então, a América Portuguesa, né? Então, tirar o poder da Bahia sobre uma região é importante. Ele faz isso com o decreto de 8 de julho de 1820. Sim. Só que aí é tudo muito atropelado. Tudo muito confuso, né? E aí tem também aquele momento que São Cristóvão, na verdade, foi a nossa primeira capital, né? Por que dessa mudança? Antes de mais nada, né, a gente tem que pensar que São Cristóvão já era tradicionalmente a capital da capitania, né, a vila de São Cristóvão, a cidade de São Cristóvão, como eles chamam na documentação, ela já era reconhecida como o coração, o centro administrativo, o centro religioso da antiga capitania. E quando tem o processo de independência, ela permanece, né, sendo referenciada como o centro do poder. A questão que depois surge é que, com as idas e vindas das lutas pelo poder em Sergipe, logo depois da independência, há, inclusive, a mudança, né, da capital para Laranjeiras. Né? O José Barros Pimentel, que foi um dos principais agentes pela independência aqui em Sergipe, para ele poder governar segundo as suas
os seus apoios, né, militares e políticos, ele transfere rapidamente a capital, provisoriamente a capital de Sergipe para Laranjeiras, mas já é num outro contexto, né? Sim, Aquele sim. contexto em que ele está tentando ali se firmar e fazer valer a vontade dele nas lutas políticas que se formam depois. A capital ela foi planejada, teve todo esse contexto que ajudou, né, a gente ter uma capital aí muito mais bem construída, mas para que tudo isso acontecesse, esse período foi extremamente importante, mesmo sendo conturbado, né? E professora, o que de Sergipe atual tem em comum aí com o Sergipe de 201 anos atrás, hein? Eu acredito, né, que esse desejo de marcar uma especificidade na identidade dessas duas coletividades, né? O que é ser sergipano, o que é ser baiano, é marcar exatamente que, embora as histórias estivessem entrelaçadas no passado, que obviamente marcou, né, o espírito das pessoas, marcou o jeito de ser das pessoas, isso não é exatamente uma questão acabada, absoluta, fixa, imóvel no tempo, né? Da mesma forma que naquela época as pessoas estavam tentando levar as suas vidas, construir, né, as suas realidades da melhor forma possível, e principalmente demarcar, né, deixar muito bem sinalizado, muito bem formado, né, de que eram sociedades, embora ligadas, como eu falei, elas não são exatamente unidas, né, no sentido de que uma precisa ter a sua existência relacionada com a outra. Né? O que ficou muito importante dessa experiência histórica é a tentativa justamente de Sergipe ter uma vida autônoma, uma vida política autônoma, uma vida administrativa diferente, né, independente da Bahia, e também reforçar uma identidade cultural e social própria, né? Dizer exatamente qual é a identidade social e cultural de Sergipe, descolada do que tinha sido então uma certa tradição e está sempre associado com a Bahia, né? E a oportunidade, claro, da própria elite local assumir o poder, né, participar das instituições de governo, fazer o Estado Nacional Imperial acontecer neste pedaço de terra, neste pedaço, né, de chão, nessa territorialidade, nesse espaço chamado Sergipe. Né? Sim. Então, é a partir desse momento que você vai ter essas iniciativas, essas forças para construir essa realidade diferenciada e descolada de uma identidade que seria baiana. É verdade. Professora, quero agradecer a participação da senhora aqui no nosso programa, viu? Muito esclarecedora. Tivemos uma aula, né, sobre essa data de uma forma muito simples, didática. Gostei demais, muitíssimo obrigada, tá? E é importante, né, a gente saber, sem saber de onde viemos, é impossível saber onde estamos, onde queremos estar amanhã, não é isso? Então, ó, quando a gente Exatamente. conhece a história, mergulha no passado para entender o presente e pensar até no futuro, não é verdade? Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade, eu gosto muito de falar história, então quando eu tenho oportunidade, eu realmente Ah, muito sinto muito obrigada, viu? prazer em falar, e você está corretíssima, né? Como pensar o futuro, um futuro diferente, se não sabemos exatamente o que nos trouxe até aqui, né? É A gente tem que verdade. refletir sobre isso. Mais Eu que uma vez, agradeço. muito obrigada, tá?